Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Lucas, Gomex, vocês todos. E muito importante esse evento no Brasil. Para quem não sabe, eu sou o Jorge Arteiro. Eu trabalho para a Microsoft como Open Source Consultant, mas consultor de Open Source. Mas eu trabalho fora do Brasil já agora quase 15 anos. Eu moro em Melbourne, na Austrália. E é um prazer estar aqui e começar a gerar conteúdo. Esse bonequinho aqui é o blog do Azuretá. E eu vou mostrar aqui para vocês o que é o Azuretá, esse canal do YouTube aí que nós criamos aí durante a pandemia, um ano atrás. Então, parabéns para o Azuretá, um ano aí, celebrando um ano. Tem 75 vídeos e temos lá, eu acho que uns 27 vídeos em português. E você vê, tem vídeos aqui de Docker, tem muito vídeo explicando containers, Kubernetes, Service Mesh, tem um monte de coisa aí. Lógico que a maioria eu acho que é em inglês, uns 45 em inglês, mas tem muita coisa em português e eu conto com vocês para a gente publicar mais coisas. Então, quem quiser, o canal não é só meu, tem mais de 15 palestrantes já no canal. Então, é um canal aberto para quem quiser aprender como compartilhar conteúdo. É isso que a gente faz. Então, a gente ajuda com mentoria, a gente ajuda com seu conteúdo e a gente faz um painel e uma conversa bem descontraída e você apresenta seu conteúdo. Então, espero que vocês também participem e compartilhem conteúdo com a gente lá. E seguir o canal, né? Para falar de containers, eu acho que eu coloquei esse slide aqui em muitas das minhas apresentações, né? Eu comecei a falar de containers em 2015, né? Comecei a ver Docker em 2014. Em 2015 eu fiz um evento da Microsoft Ignite, né, em Gold Coast, aqui na Austrália, em novembro. E foi no dia que saiu o primeiro preview do Windows Container, né? Em novembro de 2000. Não o primeiro, o segundo que tinha, né, uma versão mais estável. Então eu apresentei isso e para uma audiência de 150 pessoas e só duas sabiam o que Docker era. Né? Quando eu perguntei, alguém sabe o que é Docker? Então só duas pessoas sabiam em novembro de 2015 aqui na Austrália o que Docker significava. Então você vê que uma evolução, a coisa mudou, né? Hoje em dia, Docker é uma coisa tão conhecida, Kubernetes. E essa palestra aqui, eu recomendo, foi o começo de tudo, foi quando, né, Salomon Hykes, que é o fundador da Docker, o co-founder, na PyCon Conference, ele foi lá e apresentou o que era Docker, então, que é chamada O Futuro do Linux Containers. Assista aí, são 5 minutos. Ele teve 5 minutos para explicar o que a empresa dele, na época chamada .cloud, estava fazendo com Linux Containers, e ele apresentou Docker em 5 minutos. Nós somos mais, vamos falar, privilegiados, que vamos ter aqui 20 e poucos minutos para falar de containers. Ele teve só 5. Né? Mas para quem não sabe, hoje a Docker, 2 anos atrás, ele foi comprada pela Mirantes, e a Mirantes é que hoje controla o que chama a Docker Engine. Né? Então, você vê aqui como é que hoje isso está. Se você olhar minhas apresentações de 3, 4 anos atrás, você vai ver que está mais Docker Enterprise. Hoje isso é como funciona. Então a Docker, né, API, Docker CLI, e você tem que esse quadro da direita, exatamente o container runtime deles. Você tem o containerd como um componente do runtime. Então o que é que significa? Docker é mais do que o containerd. Tá? Containerd foi extraído de dentro do que era Docker alguns anos atrás, 2016, para se criar o containerd. Então a Docker começou isso em 2013, 14, 15, e era tudo aquele monolítico, né? Que a gente chama quando a gente desenvolve software. E ali eles foram separando essas camadas e né, hoje você tem várias camadas, vários projetos open source, e o containerd é um deles. Né? Eu digo que o containerd é aquela camada de, né, é uma library de high levels que está entre, né, quem realmente cria o container e o cliente que está usando isso, que seria Docker SLA, que seria o Kubernetes. Então ele é um middleware, né? Mas ele está ali para comandar os recursos da tua máquina, né? Da máquina do servidor, da máquina local, no caso da gente aqui, que está na área de desenvolvimento,
mas ele está controlando os recursos da tua máquina. Então, para quem não sabia, isso aqui, o que é hoje, né, o Docker. A Docker mesmo ficou com a parte do Docker Hub, ficou com a parte do Docker Desktop, que vem crescendo. Eles apresentaram ontem várias coisas novas, né, na parte de desenvolvimento, como trabalhar com desenvolvedores, né, compartilhar código, que é bastante interessante. Se a gente for comparar, tá, muita gente falou, eu coloquei esse slide aqui porque eu assisti a palestra dos começos, né, as primeiras palestras de vocês aí aqui no evento. Então, só para quem não conhece, Containers nasceu com Linux, né? Nasceu com Linux Containers, o LXC, que a gente já falou aqui, as outras palestras, mas eu coloquei esse lado para comparar o que é Linux Containers e o que é Windows Containers. Quando chegou em 2014, 2015, a Microsoft começou a desenvolver containers no Windows. Então, se você comparar, deixa eu voltar aqui, se você comparar o Linux Containers com o Windows, o Linux na esquerda aqui, você vai ver que tem, ó, com o Docker, né? Você tem que ter o Docker Daemon, que ele chama hoje o containerd, que chama o runsec, que realmente cria o container. Aí ele usa namespace, groups, tudo que outras pessoas já falaram hoje aqui. Tudo isso em cima do Linux, né, do kernel do Linux. Normalmente nas clouds você está rodando isso dentro de uma virtual machine na cloud, né? Se você está rodando num servidor físico, no bare metal, você tem o Linux direto aqui. No Windows, tá, eu estou mostrando aqui com Hyper-V, que eu estou mostrando mais rodando numa cloud. Mas se não tiver, se for num servidor físico, tem duas formas de rodar. Ele pode rodar, o Windows hoje pode rodar tanto o Windows Containers como o Linux Containers. Então, essa parte da direita aqui é muito parecida com o Linux Container nativo. Tá? A única diferença é que no Windows, esse Linux Containers ou no Windows, aqui o LCAL, que a gente chama, né? Ele usa uma VM, né, uma utility VM, que é bem levezinha, bem lightweight. Esqueci de traduzir aqui, desculpa aí. Então, isso aqui fica bem leve, né, para você criar um container, tanto o Windows como o Linux. Se eu comparar aqui, eu posso ver que na parte do Windows, né, expandindo esse box da direita aqui, né, que você vê que continua tendo o container D, né, continua tendo a mesma coisa. Mas se você expandir, você vai ver que o Windows hoje ele tem duas opções. Você pode criar, né, um container só da mesma forma do Linux, que é esse lado da esquerda aqui, em cima do Windows Kernel, que é o Windows Server Container, ou você pode criar uma coisa chamada Hyper-V Container, que é usando, né, a Hyper-V virtualização do Windows, e aí você cria essa camada, né, essa lightweight VM aqui, também no Windows. Então, ela é usada para o LCAL e é usada para o Hyper-V Containers, né, que é esse lado direito aqui. Mas o lado esquerdo roda em cima do Windows Kernel, da mesma forma que esse lado esquerdo aqui roda. Ok? Então, eu tenho várias apresentações disso aí no canal do Osoritar. Né? Dê uma olhada, uma pesquisada. Tem em português também, tem em inglês. Mas vamos aqui para a arquitetura do Containerd, né? Então, o Containerd, ele faz isso, ele controla... Nossa, esqueci de traduzir essa parte, então, pegando minhas apresentações em inglês aqui. Mas ele controla, né, o processo do container, né? Ele é que vai chamar aqui os runtimes aqui, ó. Então, o runtime vai ser o runC, que a gente viu no outro slide, né? Existem vários runtimes, a gente vai ver no próximo slide. Ele controla a parte das imagens, que o Roberto estava falando aí, né? As camadas, né? As layers, né, de imagens, está nessa parte aqui de storage, tá vendo? Snapshots, hoje em dia é chamado, né? Mexeu muito com a parte das layers, das camadas. Então, que é o File System Snapshots, que são as camadas de File System, que uma Docker Image nada mais é do que uma união desses File Systems. Então, você pode começar um Docker File né, from scratch. Se você criar um Docker File from scratch, está dizendo que você está começando do nada. E aí você só está instalando as dependências.
Porque, por exemplo, Linux, né, você tem o kernel e você tem o que chama o user mode, onde está tudo que você instala, as dependências, o teu software, tua gráfico, né, interface e tal. Se você não tem gráfico interface, só está rodando um processo tipo uma API, né, uma API, você não precisa disso tudo. Você só precisa das dependências, né, as libraries, os pacotes do Linux para rodar a tua aplicação. Então é isso que nem a Roberta vai falando, essas camadas, né? Então quando você fala Dockerfile, né, você dá um from, um Ubuntu, ou né, um BusyBox, são camadas, são só 5 megabytes, às vezes 3, 4, 5, 7 megabytes. É bem leve, né? E em cima disso você coloca a sua aplicação e as dependências da sua aplicação. Então, sua aplicação depende em Go, depende em .NET, depende de Python, você vai colocar todas as dependências e os pacotes Linux que a sua aplicação depende, né? Então você vai criando e o Containerd controla essa parte aqui, ó, né? Ele também controla o metadata, né, dos containers e das imagens e a execução, que são as tasks, né, que chama a parte do runtime, né? E tem um monte de eventos que acontece, que tem a integração com a parte de métricas né, do Prometheus. Então, é assim que né, a parte de Kubernetes pega todas as métricas do container, as métricas do servidor. Porque entenda uma coisa, o containerd está rodando no servidor, na máquina. Tá? Ele é uma camada que você instala na máquina. Quando você tem, por exemplo, Kubernetes usa em containerd, o containerd ele está rodando na máquina. Então, para você criar um node Kubernetes, você, né, instala todas aquelas dependências e você instala o containerd também naquela máquina, porque ele tem que ter acesso à máquina, né, para o recurso, porque ele está controlando os recursos da máquina. Né, ele está controlando storage, ele vai, né, chamar o runtime. Então, essas são as coisas principais. Eu coloquei um pouquinho aqui da história, tá? Hoje em dia a gente nem fala muito mais da história do Containerd, mas para quem estava acompanhando isso, né, de 2015 em diante, principalmente 2016, viu muito o que aconteceu nessa parte do Containerd. E quando a Docker, né, de uma certa forma, foi pressionada para colocar isso como open source, teve muita discussão com a Red Hat na época, com o CoreOS, né, a CoreOS foi comprada pela Red Hat, depois a IBM comprou a Red Hat, quer dizer, comprou tudo, né, o Fedora vem disso aí, né, do CoreOS. Então, assim, isso aqui nasceu e você vai ver aqui ó, que o Containerd foi para a CNCF no começo de 2017. E para quem acompanha, o boom do Kubernetes foi exatamente no meio de 2017. Foi quando todo mundo falou, ok, tem o Docker Swarm, tem Kubernetes, mas a gente acredita que o Kubernetes ganhou, né, tem um Mesosphere, o Kubernetes ganhou essa batalha aí, e o Containerd também ganhou essa batalha, porque aí o Docker foi e fez a doação do Containerd para a CNCF aqui nessa etapa aqui do começo de 2017. E aí, no final de 2017, teve a versão 1.0, né, mais estabilizada do Containerd e toda a evolução que vem acontecendo. Né? Então, digamos assim, sem a Docker a gente não ia ter Containerd, mas sem todos os parceiros, IBM, Microsoft, Red Hat, Docker, todas essas empresas, né, Google, trabalhando no Containerd, não seria possível chegar no nível de maturidade que existe hoje. Então, se a gente expandir um pouquinho mais aqui a conversa, você vai ver que, né, a gente sai desse, né, coisas principais aqui, que toda a comunicação é feita por gRPC, né, que é um protocolo de comunicação, né, então, que é do Google, né, que usa o protobufers e é bem mais rápido essa comunicação do que você usar por exemplo, uma API HTTP com REST, né? Então, digamos assim que o protocolo de mensagem é mais binário, né, mais rápido. E se você expandir um pouquinho, você vai ver que hoje as plataformas, né, todas utilizam Containerd, as clouds, e o Containerd ele separa o que a gente chama Containerd aqui nesse box maior, que é o daemon, né, que é o que fica rodando no background, né, da tua máquina.
E nós temos as libraries, né, que seriam os clientes, a parte cliente. Né, a maior que seria a container de client. Tem uma command line chamada CTR, né, que é de containers, abreviação de containers. Você vê que todos eles estão usando seria um SDK, né, um SDK, uma library do Containerd, que é essa Containerd library. Então, o Build Kit, que hoje é a evolução do Docker Build, quando a gente faz Docker Build hoje, a Docker também fez um open source da parte de Build, que é chamada Build Kit. Então, futuro para Docker Build é usar Build Kit, né? Ainda não existe o Build Kit para Windows Containers, então você ainda tem que usar o Docker Build, mas está vindo. E a Docker Engine, né, que é essa que a gente mostrou no começo, que é o Docker hoje, que é a Mirantis, né, ela também utiliza o Containerd, também usando o Containerd Library, da mesma forma que os outros fazem. Para Kubernetes, né, foi criada uma Container Runtime Interface para poder se comunicar. Então, foi implementado dentro do Containerd, essa CRI aqui, para que Kubernetes pudesse falar. Né? Isso agora no Containerd 1.5, que é a versão que acabou de ser lançada, ele foi completamente integrado, ele era um plugin, né? Ele era não só um plugin, ele era separado em um repositório diferente. Ele hoje faz parte do repositório do Containerd no GitHub a partir do 1.5. Então, é uma forma, né, tem uma interface definida para que o Kubernetes fale com o Containerd. E como a gente falou, o Prometheus é usado na parte de métricas, tá? E o gRPC do Containerd é uma API, né? Então, essa API aqui é a forma que todo mundo se comunica com o Containerd. Então, essas Containerd Client aqui está falando com essa Containerd API, que é uma gRPC API, né? gRPC API. Pessoal, se eu estou falando muito os termos em inglês é porque a minha vida é essa. Nos últimos 15 anos, às vezes vai ser mais complicado para mim traduzir tudo, mas eu vou tentar algumas coisas. Peço desculpa pelo conteúdo, algumas palavras, a maioria você está falando em inglês, mas... Então, se você separar mais aqui, você vai ver que tem o core, né, a parte core do Containerd, e você tem o back-end, né? O core, então, você vai ter a parte, como a gente viu antes, do metadata e dos serviços. Eu vou expandir no próximo slide, vocês vão ver que vai ter né, e mais dentro desses componentes para entender, né, como isso funciona. Né? O Containerd, ele também separa namespace. Então, o Containerd, além de isolar, se você quiser criar vários namespaces do Containerd para poder isolar como esses Containerd estão sendo controlados, também tem um namespace que não é namespace do container, é namespace do Containerd, né? Então, digamos, é como se você tivesse mais de uma instância do Containerd, mas um isolamento do Containerd, do próprio Containerd, né? Então, você tem os containers, as imagens, como a gente viu, os snapshots. E você tem uma camada que eles foram criadas, né, que é para falar com a parte de runtime. Você vê esse bloco, esse último aqui, Containerd Shim, para que um container runtime novo, como é o caso desses containers, né, novos, por exemplo, a Microsoft no Windows, né, no Linux é chamado runC, né? No Windows é esse run host container service, que é esse aqui do Windows. Né, o Kata Container, o Firecracker, o gvisor, que são formas que eles chamam sandbox containers, esses três aqui, que tem uma virtualização. Tá lembrado do Hyper-V Containers? É um pouco o que esse pessoal aqui está fazendo. Ele está colocando uma camada de virtualização. Então, algumas pessoas falaram aqui, container não é virtualização. Realmente não é virtualização, ou eu posso dizer assim, não era virtualização. Mas nos últimos 2 anos ou 3 anos, containers também é virtualização. Né? Então, esses que chamam sandbox containers, aqui, o Hyper-V Containers, ele tem uma camada de virtualização. Mas isso aqui é gerenciada pelo runtime próprio.
Então, a forma que o Containerd faz para falar com esses runtimes é criando essa shim aqui, que é uma camada de integração, né? Então, o Containerd sabe falar com essa camada shim, tá? Então, e cada um que tiver o seu runtime que vai criar o shim, tá? Eu só sei falar essa camada aqui, você vai receber o meu conteúdo e traduzir para o seu runtime, né, e fazer o que eu estou pedindo, né? É uma camada de integração, né? Uma shim. Então, engraçado aqui que tem eu peguei, né, alguns lá, esse TTRPC aqui, o Containerd para ser bem leve, né, para poder o Containerd rodar em dispositivos que a gente chama de Edge, né, que são dispositivos pequenos, pouca memória. O Containerd, ele reimplementou o RPC, o gRPC aqui, de uma forma mais leve, né, que usa menos memória. Inclusive, a última implementação não está usando Go, está usando Rust. Se tem algum programador Rust aqui, ele reimplementar em Rust, e eu acho que o 1.5 já está usando a versão de Rust. Então, a ideia é ficar mais estável, mais segura, usando menos memória, tá? Conseguir gerenciar, né, garbage collection. Você vê que o Containerd tem um garbage collection dele aqui para poder tá vendo, ele está monitorando no runtime se o container está vivo ainda também, se não morreu. Então, ele tem que estar fazendo esse life cycle, né, o ciclo, né, dos containers. Então, isso faz parte aqui do Containerd também, né. Os snapshots, eles têm vários tipos, eles são plugins também, né. Existem snapshots novos que ele permite, por exemplo, o grande problema do Docker é uma vantagem, é um problema, que quando você dá um Docker Run, ele tem que ir no Docker Registry, né, no registro, Docker Registry, que é fora, o Azure Container Registry, ou Docker Hub, ele tem que pegar aquela imagem, né, e ele vai carregando aquela camada que o Roberto estava falando, tal. Esse processo é demorado, né? Normalmente, mais de 70% do tempo para o container rodar, que é pouco, né? Às vezes é 1 segundo, 2, vem desse processo aí. Então, existe hoje snapshots que fazem o que chama lazy loading, né? Ele carrega essas coisas on demand, né? Por demanda. Então, ele começa a rodar o teu containers, ele vai vendo o que você vai precisando e vai trazendo, né? Porque hoje já tem uma forma de você ter o que chama o remote, né, digamos, remote snapshots, né? Você vai trazendo à medida que você vai precisando, né? Não só tem que estar na sua máquina, entendeu? Porque normalmente você traz a imagem do container, coloca no host e aí você roda. Mas isso já vai evoluindo bastante. E isso é uma das coisas que ainda não está no Docker, só está no Containerd, né? Só está no Containerd. Então, tem coisas ainda que o Docker não está usando ainda. Então, por isso que, às vezes, usando o Containerd, você, por exemplo, encryption de imagem, tem muita coisa que o Containerd está trazendo mais rápido do que o Docker está conseguindo, a Mirantes agora está conseguindo acompanhar. Vamos, vamos ver se tem algumas perguntas primeiro aqui, Sebastian. Fica à vontade para tomar uma água. Eu tava aqui enlouquecido, que eu vi que tu comentou que o Shin está sendo feito em Rust. Eu tava até escrevendo lá, para quem não tem ideia do Garbage Collector, e o Go tem Garbage Collector, o Rust não tem, a maneira de gerenciar a memória é diferente. Tava empolgadaço aqui. Mas a gente não tem outras perguntas, só tem o meu comentário ali. Acho que a galera tá tímida, tu deu no meio da galera ali com esse que é um negócio mais denso, um pouquinho mais complicado, mas não tem dúvida que a gente tem tempo para explorar mais e tá sensacional. Alguém falou que Rust é top. A Microsoft está investindo muito em Rust, tá? Eu espero estar trabalhando com isso em breve e estar mais próximo, né? Com a parte de open source. Então, uma coisa importante, alguém que quiser contribuir com isso, esse código que a gente está falando aqui, pessoal, é open source, né, Sebastião? Você pode ir aqui, olhar esse código, vou mostrar aqui rapidamente o código. Então, se você abrir mais, vai ficar mais punk aqui, Sebastião, vai ficar super punk se a gente for. Então, tem se você for no YouTube, aí tem uma palestra aí de dezembro, né, dos maintainers aí do Containerd, né, que eles estão
expandindo mais a coisa aí. Você vê que tem evolução aqui no CRI, aqui, ó. Tem uma coisa chamada NRI aqui, ó, que é chamada Node Runtime Interface, tá? Então você vê que, ó, até o CRI ele usa Containerd Library, né? É por isso que o pessoal que faz coisa para integrar com Containerd, ele usa Go, porque tem lá um SDK, né, em Go pronto para você usar, né? Então fica bem mais fácil você usar Go né, para falar com Containerd. Mas se você expandir aqui, não fica assustado, não. É a mesma coisa que a gente falou no slide anterior, tá vendo? As shims de cada um aqui, ó. Né, o Rust aqui. Então, a diferença que você vê aqui, ó, que o cliente está sempre falando aqui com essa API, né, de RPC API, e que a imagem aqui está falando com o registro que é do lado de fora aqui do container, né? Do containerd, né? A parte de registro. E isso está rodando no teu system. Esse system aqui é o servidor, né? Então, no cluster Kubernetes tem 5, né, nodes, né, servidores, né, um cluster de 5 nodes, ele tem o container rodando em cada um, né? E você vai ver que aí, expandindo aqui para o Kubernetes, você vai ver que tem o kubelet, que é né, o código Kubernetes, que roda também em cada node. Então, para criar um cluster Kubernetes, você pega né, o node, né, o servidor, né, na nuvem, né, vai ser a VM. Você instala o Containerd, você instala o kubelet, né? Tem mais uns componentes que você roda ali, né? Kubeproxy e tal. E que essas partes, né? Eles têm que falar com a máquina mesmo, né? Então o kubelet ele está falando direto com o Containerd core aqui, ó, que é né? E ele usa esse CRI, né, plugin que agora está tudo dentro aqui do Containerd. Esse já é o diagrama da versão 1.5. Aqui em cima na direita você vai ver que tem o kubelet, né? Isso aqui seria a versão mais simplificada, né, que é o Containerd, que tem o plugin dentro. Ele sabe falar o que esse plugin fala, né, o kubelet só sabe falar isso, só sabe falar com esse plugin e fala essa interface. E aí, esse plugin, né, transforma a tua call para o que o Containerd entende. Então, se você ver esse Containerd shim aqui, ó, para quem não entende como um pod funciona no Kubernetes, são 2 containers, né? Ele cria um container pausado, depois ele cria o teu container. Ele cria esse container pausado para poder habilitar o namespace, blá, 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 e depois ele cria. Então, pode ter vários containers aqui, né? Aí tem o isolamento de cgroup, isolamento de namespace, né? Cgroup para poder, a parte de recurso, memória, CPU, né? E um namespace vai separar aqui. Então, ele cria o pod é um único namespace, né? Então, você vai compartilhar network e tal. Isso é o que a gente chama um pod. E aí o CRI ele fala com a parte de network, que é Container Network Interface, né? Por exemplo, na nuvem da Microsoft, da Azure, existe uma CNI, né, para Azure. Então, na hora que você roda um container, na verdade, ele está conectando, né, com a virtual network da cloud, né, da nuvem. Né? Então, ele está pegando aqui um IP, na verdade, da nuvem e não. Né? Então, existe uma integração aqui também. Isso aqui é bastante interessante. Se eu voltar um pouquinho aqui, né, nisso aqui, você vai ver que muitos desses componentes eles são extensíveis, eles são plugins. Então, alguém pode criar um runtime novo, existem vários sendo desenvolvidos. E aí você integra aqui. Então, quem criou vai vir criar uma shim para isso. Né? O Containerd ele tem forma de carregar pacotes, carregar plugins. Né? Então, ele é muito expansivo. Qualquer um pode vir aqui e fazer isso. Né, você pode, a Microsoft faz isso em várias coisas que a gente faz, né? Assim, quem está usando a cloud, na nuvem, não sabe disso, mas nós temos várias coisas. Então, snapshots e resolvers, né, esses resolvers aqui para o registry, né, para a parte da Docker Image, né, tem formas de a gente antecipar as imagens e já carregar essas imagens, né, antecipadamente. Por exemplo, num cluster Kubernetes, você tem, né, vai fazer um outscaling do node, né, vai criar mais nodes, né, no teu cluster.
Se você já sabe que você vai precisar rodar aquelas imagens, você já pode carregar. Né? O Azure Container Kubernetes Service, o EKS, né? O AKS, ele faz isso também. A gente está trazendo, que a gente chama teleporta, né? Ele vai trazer as imagens antecipadamente para quando você disser, roda meu container, já tem tudo que você precisa, né? Então, isso aqui está evoluindo muito, né? O Containerd está evoluindo muito. Eu não saberia, talvez, explicar todos os componentes. É impossível, né? Então, por exemplo, na nuvem, na Azure, você, né, o Azure Monitoring, né, que faz a parte de métricas, de monitoramento, ele vai pegar essas métricas aqui do Prometheus. Ele tem essa capacidade de ler qualquer métrica de Prometheus e ele pega isso do teu host, né, da tua máquina, dos teus nodes. Se for só o Docker que você está usando, né, você vai pegar do teu servidor e vai disponibilizar para você toda a métrica do servidor, né, da máquina e a métrica dos containers também. Uma parte interessante nessa shim aqui do lado direito é que ela roda meio assim, quando o container fala, ó, cria um container, né? Isso aqui, o container está rodando independente do container né? É por isso que você tem essa shim e tem o runtime. Então, se o container tiver que ser updated ou der um problema aqui no container tiver que restart, né, restartar ele não vai afetar o teu container que está rodando. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, mas isso acontece. Então, o container é muito estável, é muito estável. E outra coisa, para você mexer aqui, fazer um pull request ou sugerir uma alteração, né, no container tem que ser aprovada por 100% dos maintainers hoje. Tá? Para que isso? Para manter a estabilidade, né? Não é qualquer um que vai chegar aqui e querer alterar isso, não. Tem que ser acordado por todo mundo, né? Então, por todas as mantenhas, essas empresas grandes também que estão colaborando. Isso é uma coisa muito importante aqui de saber. Deixa eu sair do slide aqui. Sebastião, quanto tempo a gente tem ainda? A gente tem mais ou menos uns 5 minutos, que era que a gente usar para pergunta, mas fica à vontade. Quem quiser perguntando, vai lá, começa a perguntar. Eu vou mostrar aqui. Só que isso funciona, tá? Primeiro, não é. Então, aconselho todo mundo. Dá para ver minha tela aí do Container D? Não, você tirou a tela, você vai ter que compartilhar de novo. Vou lá. Foi mal. Vamos lá. Compartilhar aqui, ó. Aí, abriu a tela. Foi? Então, aqui, ó. Então, entra aí, containerd, né? Ponto IO aqui, o IO, você vê que eu, né? Você vai ver muita informação. Aconselho você ir lá no GitHub mesmo e olhar o que está acontecendo. Então, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui minha tela aqui. Deixa eu fazer assim para vocês verem. E fazer aqui. Né? Vão lá no código também. Então, né, Containerd tem vários repositórios. Um que eu gosto muito aqui, ó, é uma command line nova, né, do Containerd, simulando o que o Docker CLI, né, command line faz, a linha de comando do Docker. Então, se eu for aqui no meu aqui, ó, e der um netctl image, opa, ó, você vê que eu tenho minhas containers rodando aqui, ó. Isso aqui, lembra do CTA que eu falei também, que é outra linha de comando? Então, são duas coisas. Uma é deixa eu rodar aqui. Eu tenho agora essa linha de comando que é muito parecida com Docker. Então, se eu for aqui, ó, Docker PS, é a mesma coisa. Então, se eu for aqui, eu vou no manual, você vai ver que tem os mesmos comandos. Então, aconselho vocês, nem é a última versão que eu estou usando. Você tem ó, o pull, push, load, start, stop, né? Rodar um container, tudo que vocês viram aí com Docker hoje nas outras palestras, você já pode fazer com netctl direto com o Containerd. Aí você pergunta, Jorge, meu Containerd está rodando aonde? Está rodando aqui, ó. Deixa eu parar ele aqui para você ver, ó. Eu só dei aqui eu poderia ter. Jorge, a gente não tá vendo toda a tua tela, a gente tá vendo só o browser onde tem os projetos do Containerd.
Ah, tá. Eu compartilhei só. E eu não sabia do NerdCTL, eu tô procurando aqui. Deixa eu compartilhar a tela, então. Vê aí agora se foi. Sim, agora eu tô vendo o terminal à esquerda e o browser à direita. Se puder Pronto. aumentar um pouquinho a fonte dos dois. Vamos lá. Vou deixar isso aqui um pouquinho nesse, mas... Ó, você tem o Containerd, você tem, né? Que eu tenho falando. Você tem Containerd, o NetCTL, esse CRA está dentro agora, né? Mudou a partir da versão 0.5. Está aqui dentro. Você tem os snapshots, né? Você tem que eu estou falando aqui, ó. Pessoal, aqui, essa versão aqui é em Go, mas se você rodar, for mais embaixo, você vai ver que tem. Você tem também gRPC, eu acho que está na próxima página, mas tem a versão em Rust também. Então, esses são os projetos principais. O NetCTL é um deles aqui, Containerd, né, o projeto principal. O NetCTL, então, foi doado, é coisa bem recente, coisa de um mês aí. Aí você vai ver. Funciona Docker Compose também, com ele, tá? Então, ele tem Docker Compose, isso é bem legal. Aqui é meu... Deixa eu abrir aqui, talvez fique maior, mais fácil vocês verem. Vão abrir essa. Então, se eu rodar aqui, veja bem, normalmente no Linux você tem o systemd, né? Ele roda como um processo já. Como eu não tenho isso aqui configurado, eu vou rodar manualmente, né? Containerd. Eu vou rodar o Containerd manualmente. Só rodei aqui. Imagine que o Containerd está rodando em background, né? No seu computador. Eu só estou rodando manualmente porque é meu ambiente de desenvolvimento aqui. Então, na hora que isso aqui está rodando, eu posso vir aqui agora e dar um image. Eu estou acessando não Docker, isso não está acessando Docker, não. Eu tenho um Docker na minha máquina aqui, ó. Quer ver? Eu vou provar a vocês, ó. Docker image. Deixa eu ver se o Docker está rodando aqui. Tá vendo? São diferentes? Isso aqui é meu Docker image. Então são duas coisas diferentes. Eu estou rodando Containerd e Docker aqui, ó. Então se eu for netctl e pegar, como eu falei antes, minhas imagens, eu estou acessando esse carinha aqui. Que é assim que roda no Kubernetes, é o Containerd rodando, né? Tem o kubelet rodando que acessa o Containerd. A linha nativa de comando do Containerd é o CTR, né? Se você der um CTR namespace e você der um ls, o namespace, acho que você tem que dar um sudo aqui no meio do momento, porque eu estou usando... Vocês estão vendo aí? Vou subir aqui, ó. Eu estou olhando os namespaces do Containerd, que eu só tenho um, que é o default, né? Então, isso aqui é muito interessante de brincar com isso aqui. Então, essa linha de comando já dá para fazer um monte de coisa com o Containerd. Mas o netctl é mais completa, é muito parecida com a Docker, né? CLI. Mas lembra das tasks que eu falei aqui? Ó, isso aqui é o meu container parado, né? Stopped. Dentro do Containerd. São as tasks. Então vamos lá, o que você tem mais no Containerd? Você tem né? Você tem os eventos, você pode pegar logs também. Já tem. Tem gente esperando já aí. Não. Eu queria comentar que também tem uma interface no Jet com o Shin. Mas a gente tem sim, cara. Eu queria muito ver isso mais, mas eu acho que a gente vai ter que mancar uma outra live só pra falar dele, porque o NerdCTL agora virou minha ferramenta do coração. Porque quando eu fui usar o CTR, eu choro no cantinho. É terrível. É, Ele é, funciona, mas ele é muito não dócil. tudo que vocês viram hoje com Docker, né? A Docker Command Line você pode usar da mesma forma aqui, tá? Com o teu Containerd. Eu recomendo vocês brincarem com isso aí. Espero que tenha ajudado, né? A entender um pouco aí do Containerd. E aí a gente tiver perguntas depois aqui, ou a gente vai respondendo e, por favor, entre em contato. Fique à vontade para, né, me contactar no Twitter,
provavelmente vai ser a forma mais fácil de entrar em contato.